que é o Sérgio, perito criminal, cientista criminal, e nós estamos aqui em São Luís do Maranhão, onde viemos fazer aqui uma perícia acústica, no caso conhecido como o caso Lucas Porto. E fomos surpreendidos aqui por uma manifestação dos peritos daqui de São Luís, juntamente com a delegada. E qual é o problema? A pedido dele, foi requerido pela defesa uma perícia de acústica no 10º andar, 9º andar e 8º andar. A primeira perícia foi realizada já questão de uns 2 meses atrás, e não fizeram no 10º andar, né? Disseram os peritos que não receberam essa ordem do juiz, portanto não fizeram a perícia acústica no 10º andar do edifício em questão. Então foi marcado um complemento para a defesa, para a perícia, e nós viemos aqui para acompanhar. O que aconteceu? Chegamos aqui para fazer a perícia no 10º andar, esta era a ordem judicial, mas no 10º andar os moradores não autorizaram fazer a perícia. O único que havia autorizado está com Covid e foi ao hospital, então não teria mais apartamentos para fazer essa perícia lá. E o que os peritos então resolveram fazer? Refazer a perícia em alguns apartamentos do 9º andar e do 8º andar, já que essas perícias já tinham sido feitas. Então, eu, juntamente com o Sérgio, questionamos aos peritos por que eles iriam fazer novamente essas perícias no 8º e no 9º andar, se não era esta a ordem judicial. E aí, assim, de uma forma muito deselegante, para não usar outro adjetivo, o diretor do ICRIM daqui perguntou se nós tínhamos feito faculdade, né? A perícia acústica ela foi solicitada na luz do artigo 422. A perícia acústica tinha por finalidade, certo, verificar se nos apartamentos do mesmo andar, apartamento da vítima Mariana, apartamentos do 8º andar e do 10º andar, certo, era plausível de escutar barulhos, gritos, socorro, movimentação, sinais de luta. Foi feita a primeira perícia, que foi feita em novembro do ano passado, e essa perícia foi realizada somente nos andares 8º e 9º andar. Quando o laudo pericial veio aos autos, a defesa percebeu que não foi feita a perícia no 10º andar, como tinha sido solicitada, certo? No artigo 422. Perante isso, a defesa acionou o juiz e peticionou pelo complemento da perícia. O juiz aceitou e intimou ao ICRIM para realizar no dia de hoje a perícia exclusivamente no 10º andar. O que aconteceu, como o doutor Hildo Bem menciona, afirma, que a perícia não foi feita no 10º andar. E para surpresa da defesa, nós chegamos no prédio, né? E os peritos simplesmente, eles mencionaram que não iriam fazer a perícia no 10º andar e que eles iriam refazer a perícia no 8º e 9º andar. Questionamos o porquê, o motivo da perícia oficial refazer a perícia no 9º andar e no 8º andar, perante o qual eles não souberam explicar os motivos. Eles simplesmente tentaram explicar que era uma metodologia pericial, que tinha a ver com procedimentos, que nós, não tínhamos talvez faculdades ou conhecimentos necessários para entender a decisão do juiz.
Mas na verdade quem não tem conhecimento, né, para ler, eu acredito, são eles. Porque a decisão do juiz é clara e nós mostramos para eles que menciona exclusivamente perícia no 10º andar. Em outras circunstâncias, discutimos, explicamos, mostramos a decisão do juiz e simplesmente eles não seguiram as orientações. Não foi feita a perícia requerida pela defesa, não foi feita a perícia que foi solicitada pelo juiz, né, no 10º andar, e foi refeita a perícia que já tinha sido feita. Sem a menor necessidade. A perícia anterior, ela foi feita através de aparelhos celulares nos outros apartamentos. Hoje, os peritos utilizaram 2 aparelhos. Aparelhos calibrados e aparelhos que são, vamos dizer, que são aqueles aparelhos que são necessários e adequados, né? Adequados a palavra, para fazer a perícia. Então nós hoje não entendemos por qual motivo essa perícia foi refeita nos andares supracitados. O juiz, ele determinou um andar e a perícia fez em outro andar. Isso, para mim, né, como perito, é uma perícia que foi feita, em termos simples, talvez descumprindo a decisão do juiz, certo? Porque o juiz ele foi enfático em encaminhar o documento, a petição, a decisão. E quando eu questionei sobre a decisão, eles falaram que eles não tinham conhecimento que era especificamente do 10º andar. O mais triste de tudo isso é que nós fomos desrespeitados. Sim. Pelo diretor do ICRIM. Ele falou que nós não tínhamos, talvez, faculdades para ler um documento e entender o documento, quando, na verdade, quem não entendeu a decisão do juiz foram eles. E assim, ó, ninguém aqui quer passar a mão na cabeça de ninguém. Mas o processo penal não é o que nós sabemos, o que nós achamos, o que nós acreditamos, é o que se consegue provar. E o trabalho da perícia é importante nesse sentido. Se a perícia oficial está tratando o caso desta forma, me parece, não estou dizendo que é, mas me parece que não tem a credibilidade suficiente para poder aferir se sim ou se não de determinadas coisas. Então, o ponto aqui é a perícia, isso eu sempre sustento nos meus júris, é imparcial, não tem interesse na causa. Eu, como advogado, tenho interesse, o promotor tem interesse na causa de condenar ou absolver, respectivamente. Enfim, a questão que os peritos daqui de São Luís, me parece, volto a dizer, me parece que não estão sendo tão imparciais assim. E nós vamos tomar providência, né? Vamos tomar providência. E tem outro ponto importante. Os peritos oficiais de qualquer estado, qualquer cidade, eles não podem agir de ofício. Os peritos, eles agem, eles são provocados pelo delegado, pelo promotor ou pelo juiz. E os peritos têm que realizar as perícias pelas quais eles são intimados. Um perito não pode fazer uma perícia balística, por exemplo, se o juiz manda fazer um exame cadavérico. Exatamente. Os peritos, eles devem agir e realizar o que consta na petição e na decisão do juiz. E hoje, isso não foi cumprido. Isso não foi cumprido. Agora, por qual motivo eles refizeram a perícia no 9º e 8º andar? Só eles vão explicar. Ah, vão ter que explicar isso. Eles vão ter que explicar. Nós já temos nossas suspeitas dos motivos pelos quais eles refizeram essa perícia, né? Só que o fato mais gritante e o fato mais grave é o fato de
que eles não fizeram o que o juiz determinou, que era a perícia no 10º andar. Se o 10º andar não dava para fazer perícia por X motivos, por Covid, porque os moradores não autorizaram, e esse é outro ponto, né? É outro ponto. Outro ponto. Mas vamos supor que não existe a possibilidade de fazer a perícia no 10º andar, que foi aquele que o juiz determinou a perícia, a petição da defesa, simplesmente a perícia deve ser adiada. Acabou. Simples assim. Simples assim. Agora, eles aproveitaram essa ordem judicial para fazer perícia no 10º andar, e que não era possível fazer, e aqui nós não estamos questionando se era possível, se não era possível, já disse que não era, né? Então, ok, está tudo certo. Se não é possível, o que tem que se fazer? Encerra os trabalhos e vamos embora. Porque, como o Sérgio já falou, se o juiz determina que seja feito tal perícia, é aquela tal perícia que deve ser feita. Não é a critério do perito o que ele deve fazer. A não ser que o juiz indague, né? Que seja apurado tal fato e o perito deve constar outras circunstâncias possíveis. Por exemplo, não é o caso. Mas enfim, fica aqui registrada a nossa indignação. Resolvi fazer uma live aí pelo canal do YouTube com o Sérgio, para ficar registrado isso daqui. E amanhã já estamos tomando providência, né? Iremos tomar providências porque o que aconteceu hoje foi grave, houve um desrespeito com os profissionais, não tanto pelo fato de não ter sido feita a perícia. Nós fomos destratados, A forma com que conduziram, né, Sérgio? A forma como nós fomos tratados, nós só explicamos para eles que eles tinham que seguir a decisão do juiz. Só estávamos solicitando que seja feito aquilo que o juiz determinou. Sin embargo, perante isso, nós fomos, certo, destratados, né? E isso é um fato grave, né? Porque é uma autoridade pública, é um funcionário público e deve existir, sobretudo, independente de quem for da defesa, da acusação, da perícia oficial, o respeito necessário. Respeito deve ser mútuo, né? De ambas as partes. Tudo bem então, Sérgio? Vamos encerrar então? Boa noite. Então tá. Obrigado, uma boa noite e vamos aguardar o desenrolar de tudo isso daí. Tá bom?